do Senhor, meus irmãos. Estamos nesse momento reunidos, nós aqui, você na sua casa, com a sua família, para adorar o Senhor neste domingo de Páscoa, este domingo tão especial para os cristãos, para aqueles que servem a Deus, onde nós podemos louvar o nome do Senhor. Também é o nosso domingo de Santa Ceia, onde tivemos a oportunidade de hoje pela tarde, ainda que de uma maneira limitada, a gente poder rever alguns irmãos e cumprir essa ordenança tão importante na nossa vida. Então quero convidar você agora neste momento para orar a Deus, buscar a presença do Senhor e abrir o seu coração e a gente poder quebrar os protocolos, né? Mesmo estando em casa, junto com a família, a gente poder abrir mão às vezes da timidez, da vergonha e adorar a Deus com tudo que a gente tem. Nós também aqui vamos nos esforçar ao máximo, apesar de todo o cenário, todo o contexto ser novo para todos nós. Nós também queremos nos esforçar ao máximo para poder adorar a Deus, sabe, de uma maneira muito livre, né, para a glória do Senhor. Oramos a Deus nesse momento. Senhor, Teu nome é exaltado, Senhor, acima de todas as coisas, Pai. E neste momento, Senhor, te pedimos, vem neste lugar, Senhor. E quando eu peço para o Senhor vir neste lugar, eu peço para o Senhor vir aqui, Senhor, na nossa casa, mas e na casa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, talvez de muitos questionamentos, ó Pai, de necessidades, de Deus, interrogações no coração, na alma, eu peço que o Teu Espírito Santo alcance cada um, Senhor, trazendo a Tua paz, trazendo vida, trazendo a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus, e trazendo, Senhor, a liberdade no ambiente, Senhor, para que haja adoração e para que haja louvor, Pai. Senhor Jesus, querido, que as famílias nesse instante, Senhor Jesus, possam, Senhor, ser cobertas pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Pai. Recebe o louvor da Tua igreja neste momento, Pai, em cada canto desta cidade, Senhor Jesus, até mesmo fora da cidade, Pai, onde estiver alguém Te adorando nesta noite, Pai, que este louvor chegue à Tua presença, Senhor Jesus, e que o Teu nome seja glorificado, em Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus. Eu queria convidar você a fazer isso com muita alegria, declarar a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos resgatou, pagou um preço por nós, e nada melhor no domingo de Páscoa nós relembrar disso, da morte, da ressurreição de Cristo, do seu sacrifício pleno e eficaz na cruz do Calvário. Vamos cantar isso. Cante junto. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor no Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
Pecados pagou, restaurou com seu sangue meu coração ao ser. Com violência rasgou nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. De tal maneira me amou, os meus pecados pagou, restaurou com seu sangue meu coração ao ser. Com violência rasgou, que um dia nos separou, me abraçou com saudade
Deus, meus irmãos. Então, vamos para a palavra e relembrando, né, que hoje à tarde tivemos a ceia e a alegria, ainda que de uma maneira bem restrita, né, a gente poder rever alguns irmãos e aqueles que a gente não conseguiu ver, sabe que foram, os nossos obreiros foram na sua casa levar a ceia. Meu desejo é que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e como tudo que na nossa vida, esta fase também, esse período vai passar. Daqui a pouquinho passa a quarentena, passa coronavírus, passa tudo isso que nós estamos vivendo. E se o Senhor nos permitir, se o Senhor não vier neste tempo, né, nós vamos nos reencontrar e louvar o Senhor da maneira que a gente está acostumado e gosta de fazer também. Mas glória a Deus por essas ferramentas, né, a tecnologia, a internet, o YouTube, Facebook, onde a gente consegue se comunicar com os irmãos também. Irmãos, eu quero falar nesta noite da Páscoa, que ela tem um simbolismo muito grande para nós. Eu quero começar lendo um texto, lá em Lucas, capítulo 24, a Bíblia diz, no versículo 1 em diante, diz: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, começando com este texto, quero falar deste período da vida de Jesus, a Páscoa, que começa com a paixão de Cristo, né? Momento em que Jesus, depois da última ceia com os discípulos, Jesus vai para o Getsemane, ele vai orar, e a Bíblia diz que Jesus, ao chegar no Getsemane, ele expressa para aqueles que estão com ele a sua tristeza, a sua angústia. A partir deste momento, irmãos, depois da sua despedida, depois da sua oração que ele faz por ele, pelos discípulos e pela igreja, começa um momento de uma grande tensão, uma grande pressão em Jesus. Emocional, psicológica, porque algumas coisas estão para acontecer. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer. Jesus, a partir daquele momento, ele vai orar no Getsemane. Ele expressa ao Pai o desejo do seu coração. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Algumas cenas vão acontecendo depois disso, porque Jesus, depois desse período, desta madrugada, deste tempo de oração, os soldados, né, vem uma guarnição sendo guiada, dirigida por Judas. Judas, que foi um companheiro de ministério, que foi um discípulo de Jesus. Judas, que conhecia o caráter, que conhecia a índole e a missão de Jesus. Judas agora se deixa vender, ele se vende, se corrompe, e por causa de algumas moedas de prata, ele vai e entrega a Jesus. Ele não entrega a Jesus porque Jesus cometeu um crime, porque Jesus foi um fora da lei. Judas, ele entrega a Jesus identificando aonde Jesus está, porque Jesus está no lugar que Judas costumava frequentar com Jesus. E Judas então se propõe, ele passa a ser agora uma testemunha, uma falsa testemunha de acusação contra Jesus. Estas coisas, elas trazem sobre Jesus uma pressão. Nós somos seres humanos e somos movidos por muitas pressões. E algumas pessoas, elas se ofendem, se magoam, porque foram traídas, porque foram caluniadas. Mas não há sofrimento que o ser humano venha passar que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não tenha passado. Jesus foi traído, foi levado para ser julgado de noite, quando o tribunal que seria justo não estava montado. Jesus foi levado para ser julgado com falsos testemunhos. Falaram mal de Jesus, atacaram a sua índole, o seu caráter. Quando Jesus ele está sendo interrogado, a Bíblia diz que ele responde na casa do sumo sacerdote. E quando ele diz: olha, por que vocês estão me interrogando?
se aquilo que eu falava, eu pregava nas ruas, nas praças, nas sinagogas, no templo, por que vocês não perguntam para as pessoas o que eu falei a elas? E a Bíblia diz que quando Jesus termina de falar isso, vem um soldado e lhe dá um tapa no seu rosto. Um tipo de humilhação que ninguém gosta de passar. Sabe, aquele que há poucos dias andava pelas ruas sendo ovacionado, sendo glorificado, agora ele está sendo humilhado. Jesus, ele passa por algumas pessoas que tinham a incumbência de julgá-lo. E ninguém achou em Jesus culpa alguma. Nem Pilatos, nem Herodes. Havia uma insistência, sabe, dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei, uma insistência para que Jesus fosse condenado à morte, porque Jesus era uma ameaça para aquele sistema corrupto. Porém, não foi achado culpa em Jesus. E mesmo assim, a Bíblia diz que quando então, por causa da comemoração da Páscoa, é dada a oportunidade para que se escolha, sabe, o prisioneiro que deveria ser solto, a Bíblia vai nos mostrar nos evangelhos que a multidão, sabe, sendo pressionada e estimulada pelos fariseus, eles começam a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. Então Pilatos pergunta: o que eu faço com Jesus? E a multidão grita: crucifica ele, crucifica. Amados irmãos, a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, os açoites de Jesus, porque Jesus depois ele foi açoitado 39 vezes, de uma maneira violenta, seu sangue foi derramado, mesmo antes de ser colocado na cruz. Tudo isso tem um porquê: a nossa redenção, a nossa salvação. Como falamos nos pequenos vídeos que desde sexta-feira a gente vem passando para os irmãos, né? Vídeos de pouquíssimos minutos, da sexta-feira da paixão, do sábado e do domingo da ressurreição. Nós vimos que a entrega, a morte de Jesus, seu sacrifício, a sua dor, foi substituindo a nós. Porque o condenado éramos nós, era eu. O condenado era você. Jesus sofreu todas essas coisas, não como um super-herói, não como um mártir, mas Jesus ele teve a sua morte expiatória, nos substituindo. A nossa sentença, pagando o preço por mim e por você. Talvez você que não conhece o Evangelho, não conhece Jesus. Jesus morreu em teu lugar. Jesus sofreu dores no teu lugar. Jesus foi abandonado no teu lugar, para que você não se sinta mais abandonado, para que você possa se sentir acolhido pelo Pai. Jesus sofreu a vergonha da cruz. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus é levado, depois de andar pelas ruas, carregando o madeiro nas suas costas, ele é pregado na cruz e colocado entre dois ladrões, dois homens, dois criminosos, porque a morte de cruz era a morte mais violenta que poderia existir. Foi uma morte que foi aperfeiçoada pelos romanos 100 anos depois, ou 100 anos antes de Cristo. Ela foi aperfeiçoada para ser uma morte dolorosa, uma morte lenta, uma morte violenta, onde a pessoa vai desfalecendo, sabe, com muita dor e muito sofrimento. Jesus Cristo foi pregado na cruz. A Bíblia diz que do seu lado, em cada um dos seus lados tinha um ladrão. E Jesus, no momento da cruz, ele é desafiado pelas pessoas, ele é ridicularizado. Algumas pessoas dizem: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o Cristo? Então desce dessa cruz, salva-te. E um dos ladrões também desafia Jesus, diz: tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Até que um dos ladrões entende o que ele está fazendo ali. Ele diz: tu não temes a Deus? Nós merecemos pagar pelos nossos pecados, mas ele nada cometeu. E ele faz um clamor antes da sua morte. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então lhe faz uma promessa: em verdade eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, por que foi necessário a morte e a ressurreição de Cristo? A morte para nos substituir. Mas a ressurreição de Jesus, nós vamos encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, a morte ela teria sido o fim para todos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o porquê de estar aqui, nós não teríamos o porquê de estar pregando o Evangelho, nós não teríamos nem porquê estar falando de Jesus. Se Cristo tivesse sido mais um personagem da história, como todos os outros heróis ou outros deuses que são levantados, a nossa fé ela não teria sentido, porque nós falamos do Cristo que morreu, mas que depois, no terceiro dia, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o pecado ele teria determinado o nosso destino. Porque quando Cristo morre, ele paga o preço que era para nós ter pago pelos nossos crimes, os nossos pecados, e nos liberta da escravidão do pecado. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi um ato único e pleno, que completa ali o propósito eterno de Deus. Então, quando Cristo ressuscita, deixa claro que a morte ela não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vão conhecer a segunda morte, mas vão ressuscitar com Cristo. Outra coisa, toda a cena do Calvário, da morte de Cristo e da sua ressurreição, nos liberta daquilo que estava nos condenando ao inferno. A humanidade estava condenada ao inferno. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Por isso a igreja se alegra, porque o nosso Senhor ele está vivo. A igreja tem em Jesus o exemplo do que a própria igreja será. 1 Coríntios capítulo 15, ainda, versículo 54, diz o seguinte: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí tem aqui algumas interrogações, um desafio. Onde está a morte, teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a igreja do Senhor é o povo mais feliz da terra, porque nós não louvamos e não rendemos graça a um Deus morto. Nós louvamos aquele que venceu para todo sempre, sempre e sempre. Às vezes as pessoas têm uma imagem de um Cristo, aquele Cristo da visão do artista, com um semblante triste, um semblante derrotado, o Cristo da cruz, o Cristo que foi ensanguentado, que foi furado, o Cristo que morreu e parece que morreu desamparado, e morreu desamparado porque ele chega a gritar na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas a Bíblia diz que João viu aquele que estava sentado no trono. E agora ele fala do Cristo ressurreto, aquele que se levanta agora como o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que, e João define as suas características de autoridade, de poder, sabe? Fala que ele tem todo o poder nos céus e na terra. A ele foi dado. É esse Cristo que nós louvamos, é esse Cristo que nós adoramos. Eu quero dizer para você que serve a Deus, que serve ao Senhor, que entregou a sua vida por meio de Jesus Cristo, louve ao Senhor e glorifique a Deus por Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo está garantida a nossa salvação.
as nossas vitórias. No mundo nós temos aflições, claro que temos, mas Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E o que eu tenho que fazer agora? Você não precisa vencer o mundo, você precisa se esconder em Jesus. Você precisa estar nele, porque ele é o vencedor. E se nós estamos em Cristo, aqueles que estão em Jesus são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então descanse o teu coração. Por maior que seja a tua luta, talvez você esteja à beira da morte, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja com um problemão seríssimo. Clama a esse Cristo vivo, este Cristo ressurreto. E se você não conhece Jesus, a Bíblia diz que aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né, que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Creia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus Cristo não está preso no sepulcro. Eu tive a oportunidade de ir no lugar onde é conhecido como sepulcro de Jesus. E aquele lugar está vazio. Não tem ninguém lá. Não tem os seus restos mortais. Ele ressuscitou. As mulheres, elas foram no sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro para fazer o ritual que era de costume, os anjos que estão lá perguntam para elas, por que vocês estão procurando no lugar dos mortos aquele que está vivo? Às vezes nós procuramos a saída na morte. Às vezes procuramos saída e vida aonde não tem vida. Sabe? Tudo aquilo que está longe de Deus, inclusive o homem longe de Deus, ele está morto em seus pecados, está morto em seus delitos. Mas quando nós vamos para Jesus, nós somos vivificados em Cristo. E temos a promessa da vida eterna. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que haja vida na tua casa, que haja paz na tua casa, que haja alegria na tua casa, que haja comunhão na tua casa, porque tudo isso é consequência de Jesus estar na nossa casa. Se Jesus estiver na sua vida, você é mais do que vencedor e é bem-aventurado, mais do que feliz. Louve ao Senhor. Feliz Páscoa, porque o nosso Cristo, Ele vive e vive para todo sempre. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo do Senhor inunde a tua casa, inunde a tua família. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero orar pela tua família, quero orar pela tua casa, quero orar por você, quem sabe está aí sozinho, longe de Deus. Quero pedir que o Senhor te alcance neste momento. Abra o teu coração e ore a Deus juntamente comigo. Senhor Deus, nós te engrandecemos, ó Pai, e louvamos o teu nome pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu por nós, pagou o preço na cruz do Calvário. E obrigado porque Ele está vivo, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, por cada família nesse instante, meu Deus. Por cada casa e por cada indivíduo, Senhor. Eu oro para que haja a tua presença neste lar. Eu oro por aquele, Senhor Jesus, que quem sabe ainda não entregou a sua vida a Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar no seu coração. E que essa pessoa, meu Deus, possa se render a Ti, Deus. E se voltar para os Teus caminhos, meu Pai. Deus, eu oro por aquele que está enfermo agora, neste momento, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro saúde e declaro cura pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelas famílias, meu Deus, quem sabe estão lutando, estão em guerra. E em nome de Jesus, que haja paz e que o Senhor, que o Príncipe da Paz venha reinar nesta casa, venha reinar nesta família, Senhor Jesus. Eu oro por aquele que precisa de provisão, que precisa do milagre, Senhor Jesus, que haja provisão em nome de Jesus. Guarda o teu povo e guarda a tua igreja, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos porque cremos no agir do Senhor em favor do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até o próximo culto em nome de Jesus.